Cara, por que é tão difícil as pessoas entenderem? Por que ainda se debate tanto o conceito de liberdade de expressão, cara? Bicho, eu acho que porque fazem confusão proposital, tá ligado? Você acha que é uma desonestidade intelectual de algum lado, é? Eu acho. Porque deveria ser um conceito simples de se explicar pra uma criança, certo? Sim, certo. Tipo, explica o que é liberdade de expressão pra uma criança. Não, liberdade de expressão é você ter o direito de você dizer o que você pensa, o que você acha correto, salvo o direito das outras pessoas. O que é que significa? Eu, Jones Manuel, tenho uma ideia sobre como deveria funcionar o mundo. Ótimo, perfeito, muito tranquilo. Agora, se a minha ideia diz que, por exemplo, mulheres são seres inferiores e não deveriam ter os mesmos direitos que os homens, essa ideia tem um problema. Ela é paradoxal, né? E eu preciso ser responsabilizado por isso. Por exemplo, no Brasil, racismo é crime. Então, assim, se você faz uma fala racista, você vai ser responsabilizado judicialmente. E aí, repare, do ponto de vista, inclusive, jurídico, a responsabilização é sempre um ato a posteriori. Então, você não foi impedido de falar. Agora, quando você fala uma coisa, você tem que arcar também com os custos e as consequências da sua decisão de expressão. No Brasil, nos últimos tempos, teve um falso debate sobre a liberdade de expressão no humor, e o caso do Léo Lins, teve gente dizendo que a piada estava sendo criminalizada. Não existe crime de piada no Brasil. Isso não existe no Código Penal. O Léo Lins, ele foi processado por crime de racismo. A gente pode debater ou não se o conteúdo dele ali era racismo, mas assim, foi um crime de racismo. E aí, a partir do momento que você assume a possibilidade de falar aquelas coisas, você assume sabendo que tem consequência. E aí você pode encarar elas ou não, mas assim, todo mundo sabe que tem consequências, sabe? Então... Mas aí, onde você acha que entra a flexibilidade às normas por se tratar de um conteúdo artístico? Saca? Porque, tudo bem, a gente pode pegar a piada do Léo Lins como um exemplo, mas essa piada dele é um exemplo extremo, certo? A gente está pegando o mais extremo do que... Os conceitos e os temas abordados da maneira como é apresentado é o mais extremo no sentido de humor ácido e provocador e realmente que chama atenção pelo ultraje imbuído nisso, certo? Mas existe um espectro enorme onde você tem nuances, de certa forma que, a partir de um certo limiar, algumas coisas podem soar para algumas pessoas ofensivo e para outras claramente não é. Certo. Ao passo que quando você vai para o extremo, cada vez fica mais unânime uma certa opinião de que aquilo passa de algum limite, às vezes nem dito, certo? Tá. Então, como é um espectro tão cinzento e algo tão degradê, cara, onde você acha que entra a interpretação, sabe? Porque eu não confio no bom humor de um juiz, certo? O juiz eu não acho que é o meu público. Perfeito. E não acho que é o público do Léo Lins. Como diria o choque de cultura, a justiça tem que acabar. Saca? Eu não acho que o vereador, o deputado, não é o público. Não acho que é o público do Léo. Assim como também acho que não é o meu. Certo. Só que eu não vou no extremo que o Léo vai. Se um dia eu derrapar ou por algum motivo eu for, eu posso estar também nesse lugar. Eu entendo isso. Mas eu queria entender a sua opinião em relação a essa flexibilidade de normas quebradas que o humor implica e exige para existir. Tá. Saca? Porque é algo que, para mim, parece extremamente subjetivo e parece uma carta que pode ficar na mão de um poder para ser usada por conveniência. Eu acho que é subjetivo, mas ao mesmo tempo, paradoxalmente, é muito objetivo. E aí vou te dar um exemplo, continuando na raia do humor. Há uns 6, 7 meses atrás, eu tava vendo um vídeo do Rodrigo Marques, que a gente tava comentando agora há pouco, o humorista lá de Pernambuco, né? Meu amigão. Que mora aqui em São Paulo. E aí o Rodrigo Marques tava fazendo piada com crente. E aí algumas pessoas crentes não gostaram, e aí fizeram campanha pra boicotar ele, pra deixar de seguir, por aí vai. Até um deputado da bancada evangélica veio querer dizer que ele tava divulgando cristofobia, não sei o que mais lá. E no final, cristofobia é um termo que eu nunca tinha ouvido. Fobia cristã. E no final não deu nada. E aí, por que não deu nada? Veja, no Brasil, o grupo evangélico não é um grupo oprimido.
Não é um grupo minorizado. Tipo, historicamente, se você for falar que os romanos perseguiram os cristãos no ano 300, você pode falar que um povo... Mas aqui no Brasil é outra realidade. E até os protestantes, no começo do século XX, até eram perseguidos pela Igreja Católica quando era religião oficial, mas isso deixou de ser uma realidade há décadas, né? Então, por exemplo, o grupo evangélico, ele não é um grupo minorizado. Ninguém apanha na rua por ser evangélico. Ninguém está tendo suas igrejas invadidas por ser evangélico. Ninguém está deixando de ser contratado por ser evangélico. Então, não existe na estrutura da sociedade brasileira, tanto na base da sociedade como nas instituições jurídico-políticas, um preconceito contra evangélicos. Nesse sentido, a piada, ela tem um impacto diferente, ela tem um sentido diferente, ela tem uma simbologia diferente, ela tem, inclusive, uma função social diferente. Porque, em vários aspectos, inclusive, lideranças que se colocam como evangélicas instrumentalizam a religião, inclusive, para propagar opressão e preconceito contra outros grupos sociais, como LGBTs, como religiões de matriz africana. Então, nesse caso, por exemplo, existe uma contextualidade da própria realidade brasileira. Ninguém no Brasil é oprimido por ser evangélico. Ponto. Já quando a gente vai para a questão de pessoas negras, existe o racismo enraizado e estruturante da sociedade brasileira. As pessoas têm menos acesso a emprego por causa da cor da sua pele, recebem menos salários, têm menos oportunidades, têm mais chance de sofrer negligência médica, têm mais chance de sofrer violência obstétrica, uma mulher negra na hora de ter um parto, tem mais chance de apanhar na cara da polícia, de ser assassinado, de ser parado numa blitz e tal. Aí, quando você vai fazer uma piada sobre pessoas negras, por exemplo, há uma contextualidade diferente, porque essa piada, e aí eu não quero entrar aqui em teoria do humor e da estética, porque seria um assunto muito complexo, mas veja, a piada, ela pode ter, de maneira simplista, uma função de subverter as normas e os padrões que estão postos, ou ela pode ter uma função de reforçar. O que no Brasil alguns humoristas fazem, e que normalmente são humoristas de baixa qualidade, que tem um texto muito pobre, é simplesmente reforçar estereótipos e preconceitos que já estão postos na sociedade, na lógica de que eu sou contra o politicamente correto, então você... Uma premissa, então. Tipo assim, o problema é a premissa que já é estabelecida. E você só reforça isso, e assim, não tem nem sequer uma elaboração, né? Tipo, você vê a punchline da piada vindo de longe, porque... sabe, não existem muitos caminhos para ela. Você tá só nadando na mesma corrente do senso comum preconceituoso. E aí, a partir do momento que se entende que, por exemplo, quando você acha normal a polícia matar uma pessoa pela cor da pele, esse achar normal, ele é problemático. E aí, qual é a questão? Eu não defendo que se proíba previamente nada, a não ser nazismo. Nazismo e fascismo, aí a gente proíbe previamente. Tirando nazismo e fascismo aberto, você defende que se proíba nada. Agora eu defendo que as pessoas se responsabilizem por isso. Então é isso. Você, por exemplo, você é red pill. Você quer falar merda sobre mulher? Você quer defender uma visão de inferiorização da mulher? Beleza, você vai falar. Agora você precisa ser responsabilizado. E aí, o que acontece? A galera quer falar e não quer ser responsabilizado pelo negócio. Veja, no momento que você, ainda ficando no caso do humor, mas não sabe só pro humor, você escreve um texto que você está conscientemente fazendo troça, por exemplo, de casos de violência sexual, de pedofilia e tal, você fez uma escolha. Você sabe que essa escolha tem consequências. Ninguém é criança. Quando você faz essa escolha, você faz ela por um motivo. Exato. Você escolhe isso pelo ultraje, pela fagulha que você sabe que ela vai trazer, né? Então E aí segure seus B.O. Sim. Tá ligado? Segure seus B.O. Eu acho que falta um pouco de honestidade da galera bater no peito e dizer, fiz isso mesmo. Porque aí o que é que faz, voltando pro exemplo inicial, o que é que faz o Léo Lins? Ele lança um vídeo, que é um vídeo basicamente fazendo uma propaganda de uma ideologia de extrema-direita, apelando para a ideia de Estado mínimo, que o Estado não pode regular nada, porque se você é processado por crime de racismo a partir de um show de comédia, já o Estado vai estar controlando tudo. Ao invés de ele dizer assim, eu fiz a piada, eu sei que racismo é crime desde a Constituição de 88, eu sustento a piada e eu vou brigar na justiça. Pronto, pô, vai, pô. Porém, é criada uma ideia em volta do humor e da arte, mas mais especificamente, eu acho que do humor, de que aquela velha piada de que
A velha analogia de que o bobo da corte era o único que podia cagar na cabeça do rei. Sim. E o rei não ia fazer nada. Isso não é verdade. Se o cara não gostasse do bobo da corte, ele ia cortar a cabeça dele na frente de todo mundo, sim. 100%. Não existia um direito concedido por um deus pro bobo da corte, pro rei respeitar. Tá ligado? Então, eu concordo com a afirmação de que assuma os seus BO. Mas eu também tenho que pontuar que também parece, por ser uma zona tão cinzenta, a gente tá falando de novo do caso extremo. Sim. Em casos menos extremos e que dependem mais de interpretação, eu tenho medo de essa carta de ignorar que é uma piada ou tirar do contexto da piada e assumir aquilo com alguma interpretação quando cabe. Eu tenho medo do poder usar isso convenientemente, entende? Mas aí, Patrick, deixa eu te dizer uma parada. Veja, em casos menos extremos, não é a justiça que decide, é as relações de força da sociedade. Então, vamos lá. A piada do Rafinha Bastos, lá, clássica, quando ele era no CQC, sobre a Vanessa Camargo. Aquilo foi crime? Não, mas ele se prejudicou e muito. Porque ele se enquadra uma calúnia, um monte de coisa que o cara pode falar. Mas é porque ele se prejudicou muito. Porque é a Vanessa Camargo, porque é uma família poderosa, porque é uma família com dinheiro, com relações com a Rede Globo, com não sei o que. O próprio Danilo Gentili, uma vez, fez uma piada com judeus e Auschwitz, que os judeus de Higienópolis não queriam a estação do metrô, porque lembra. Ele também se prejudicou. E aí, veja, reparem, quem decide, em última instância, não é a justiça, não é o sistema político, não é deputado, não é vereador. É a grana. Quem define a grana, é o poder. O monarca, ele passou a vida inteira falando absurdos. 3.000 falas racistas, preconceituosas, não sei o quê. No dia que o monarca fez uma coisa que atingiu gente com dinheiro, a comunidade judaica aqui, e aí eu não estou falando que todo judeu tem dinheiro, eu estou falando que tem uma comunidade judaica muito poderosa no Brasil, né? Representada pela Conib e por aí vai. O monarca se lascou. Então, assim, passou falando racismo a vida inteira e não foi um problema. Mesma coisa. Recentemente, uma jornalista da Rede Globo foi demitida, a Eliane Cantanhede, porque interpretaram uma fala dela como se fosse uma fala justificando os ataques do Irã contra Israel. A Eliane Cantanhede é a figura daquela famosa frase, quase 20 anos atrás, que o PSDB está ficando popular, mas não é qualquer massa, é uma massa cheirosa, dizendo que o povo é fedorento. Veja, aquilo ali não causou um grande prejuízo na carreira dela. Fazer um comentário que foi interpretado como negativo a Israel causou um grande prejuízo. O que é que isso significa? Significa que é a própria sociedade que decide. Então, hoje no Brasil, e aí quando rolou o caso do Léo Lins... uma massa cheirosa, vai tomar no cu, mano. Nossa, eu tô parado nesse aí ainda, caralho, velho. Hoje no Brasil, nossa, por exemplo, cu. ninguém se fode, ninguém se prejudica se fizer piada racista. Isso simplesmente não acontece nada. O próprio Léo Lins, inclusive, que fizeram um escândalo, não sei o que. Não, veja, por fala racista, eu acho que ninguém foi preso ainda, né? Não, porra nenhuma. O Léo Lins, ele não foi preso. O Léo Lins, ele tá recorrendo. Não, mas tipo assim, aquelas pessoas que tá lá na rua, no shopping, que o cara tá filmando a pessoa falando assim, ó, você não sei o que, ofendendo muito a pessoa. Não dá nada. Essa pessoa, tipo assim, não vai presa, mano. Ela paga serviço à comunidade, dá 50 cesta básica, pinta o meio fio e tá tudo certo. Quando o caso não fica parado, às vezes o Ministério Público não aceita. Bicho, eu fui ameaçado por uma organização neonazista, né? E aí eles faziam ameaça de morte e vários ataques racistas, não sei o que. E aí, quando eu denunciei isso, surgiu uma onda de ataques racistas. E, inclusive, de algumas figuras famosas, de alguns vereadores, deputados estaduais e tal. E aí, eu, junto com a minha equipe jurídica, alguns casos a gente tem um encaminhamento. Então, teve um caso, por exemplo, de um vereador, que eu não vou citar o nome, que eu não vou dar promoção a ele, que o cara fez uma fala abertamente racista, mandou uma mensagem pra mim no inbox do Instagram, e aí fomos atrás de tentar enquadrar o cara na justiça e deu nada pra ele, sabe? Uhum. Então, em última instância, e aí a gente volta para um aspecto que... O que é massa? Pô, quando você cria uma arte que ela vem para subverter o que está posto, uma arte que faz você pensar, uma arte que faz você sair do senso comum, sair meio que do que você está esperando enquanto expectativa do espetáculo, ela tende a quebrar as normas estabelecidas, inclusive as normas estabelecidas de poder, né? Então tende a fazer com que você imagine uma situação diferente. Essa é a função do humor, é subverter uma regra estabelecida ou quebrar um costume, mas de forma inofensiva. Perfeito. Eu vejo como um escapista, sabe? Pronto. Tipo um Houdini.
Perfeito. É você se colocar numa situação que parece que não tem escapatória e de frente do público você conseguir sair daquilo ileso, sacou? Você toca o assunto perigoso, você rodeia ele, mas você consegue acertar ele de um jeito que o público aceita. Perfeito. E quando você coloca a corrente demais em você, cara, se você se afogou, não é culpa do público. Sim, sim, é isso. Mas aí veja, mas você pode também fazer uma arte que disfarçada de arte, ou não, a arte é uma arte ruim, que ela só faz reforçar os estereótipos e você sinaliza para um grupo. Eu vou muito para show de comédia, de stand-up comedy, né? Gosto pra caramba. E aí, todo mundo que vai em Recife, eu colo lá. Ó, que da hora. Todo mundo que vai em Recife, eu colo lá. Inclusive, o Thiago Ventura tá indo pra lá, pra Recife. Eu vou estar lá no show dele. Que legal, pro show mano. do João Pimenta, fui pro show do Matheus Boente, show do Italo Senna, show do Yuri Marçal. Ah, que da hora, eu não sabia disso não, Todo cara. mundo eu maneiro, gosto pra maneiro. caramba. E aí, por exemplo, o Matheus Boente, ele é genial. O show dele, assim, é incrível. E aí ele faz uma parada que é isso. Ele tira onda com militante, ele tira onda com negro, com mulher, com pessoa gorda, com pessoa com deficiente e tal. E veja, ele não tá ferindo nenhum direito humano e ele faz um texto que é muito foda. Tipo assim, se tem alguns textos que são muito preguiçosos e que você vê a punchline vindo de longe, ou então, às vezes, saindo um pouco do humor, indo pra música, você já imagina qual é o verso que o cara vai encadear, de tão previsível que é a coisa, você Sim. vê de longe. O Matheus Boente, velho, você fica assim... Te pega de lado, né? O Matheus Boente, você fica assim, caralho, velho, eu nunca esperava que viesse isso. É o show inteiro com essa sensação, tipo assim... Eu acho que essa é a melhor sensação que tem. Foda, Tipo, foda. que tem uma sensação que é, eu também pensei nisso. E tem aquela sensação que é, puta, eu nunca pensaria Nunca nisso. pensaria. Pronto. O show dele é você ficar assim, caralho, velho, nunca teria pensado nisso. Cara, que piada boa, velho. Que foda, sabe? Então, eu acho que a beleza da arte é isso. A beleza da arte é... E aí, veja, isso não significa ser de esquerda. Presta atenção, viu, gente? Quebrar o senso comum, quebrar a expectativa, quebrar o que é visto como uma espécie de regra padrão do Paradigma. fazer, um paradigma, não significa ser de esquerda. Significa só ser bom, só ser criativo. Ser artista. Pra mim não tem isso de humor de esquerda ou de direita. Tem humor bom e tem humor ruim. Eu concordo. Não existe música de direita, música de esquerda. Existe música boa e música ruim. É claro que se a figura for uma figura meio execrável, evidentemente que na hora de gastar meu dinheiro, eu vou privilegiar não gastar meu dinheiro com uma Claro, pessoa que, enfim... Mas, pra mim, a arte é boa ou é ruim. Para além do elemento ideológico